O foco da contraofensiva de Israel tem sido os ataques aéreos, mas os militares já estão se preparando para entrar na faixa de Gaza também por terra. A CNN conversou com uma professora de segurança e política internacional para saber os riscos caso o exército israelense decida fazer essa incursão. Por que se faria uma incursão por terra hoje? Se falhasse todas as tentativas de recuperar os reféns que hoje estão nas mãos do grupo Hamas em território de Gaza, e então teríamos que fazer algum tipo de resgate, pensando do ponto de vista de Israel. E a única maneira de resgatá-los é, de alguma forma, entrando no território de Gaza e trazendo-os de volta para o território de Israel. Só que isso envolve algumas questões. Primeiro, saber exatamente onde estão, com algum grau de certeza, para fazer incursões rápidas e retornar com o menor dano possível às forças israelenses que entram no território. O segundo problema é que teria que parar os bombardeios, o que faria com que, de alguma forma, o Hamas meio que se reorganizasse nesse pequeno tempo do qual eles precisariam para fazer essa incursão terrestre. E talvez o maior problema hoje para a incursão terrestre das forças israelenses em Gaza é a dificuldade que se tem de entrar num território denso, muito populoso e com dificuldade dos veículos militares andarem pelo terreno. As ruas são estreitas, há muita população, não se sabe, há muitos detritos hoje de prédios que caíram. É uma dificuldade imensa que se tem para fazer uma incursão terrestre. O nível de custo humano que Israel pode ter do seu esforço militar, do seu efetivo militar, é muito grande para essa incursão. Por isso, a dificuldade de dar essa ordem assim com tanta presteza, né? Ou seja, seria muito melhor conseguir uma troca de reféns, um bombardeamento que já está acontecendo e tendo algum efeito prático de diminuição, de neutralização do Hamas, e fazer uma incursão terrestre aí já num segundo momento com uma certa certeza de dano menor, né? Não sem danos, mas com danos menores para as tropas israelenses, né? Lorival Santana já está aqui do meu lado, aqui no estúdio, porque a gente vai destacar, vai aprofundar um pouco mais essa questão dos riscos e da possibilidade, bastante provável, de termos essa invasão por terra das tropas israelenses. Eu começo mostrando mais uma vez a cidade de Gaza. Enorme contingente populacional, densamente povoada, e nessa viagem até o litoral de Gaza, eu mostro aqui o porto da cidade de Gaza, ou pelo menos uma marina. Esse local tem sido, nos últimos dias, um alvo bastante preferencial das bombas israelenses. E aí eu perguntei para o Lorival Santana qual a explicação para isso, Lorival. Normalmente eles atiram em água e se a gente chega um pouco mais perto, percebe que nem tem estrutura para grandes barcos de guerra. São barcos extremamente pequenos, quase que de pescadores. Qual o objetivo desses ataques israelenses nessa água? Os barcos de pesca, porque alguns desses barcos são usados pelo Hamas para trazer armas, munições e outros suprimentos, né? Então, também existem submersíveis que são usados aparentemente pelo Irã, pela Síria, para trazer esses suprimentos para o Hamas e outros flutuantes também, barcos, botes e assim por diante. Então, daí essa atenção. E a Marinha foi a força mais bem-sucedida, a Marinha israelense, na contenção do Hamas no sábado. O Hamas tentou aquelas incursões pelo mar e não conseguiu, graças à Marinha israelense. Houve tentativas com barcos, botes e até com jet skis, né? Agora, já a Força Aérea e o Exército foram muito mal, tiveram um desempenho muito criticado, né? Permitiram essas incursões por terra e até pelo ar com paragliders, né? E quando eu te perguntei sobre essa preferência nesse momento pelo bombardeio na Marina, nessa parte litorânea, você me respondeu que já seria uma preparação, ou pelo menos um olhar para uma possível entrada por terra. E também para evitar a fuga, né, de combatentes do Hamas também, né? Então, é entrada e saída. Na guerra existe sempre um aspecto político, né? Na verdade, a guerra é a continuação da política por outros meios, segundo Karl von Clausewitz. E, neste momento, há uma desmoralização do exército, das forças armadas israelenses, né? E a crítica que a esquerda faz, a oposição israelense faz, é que eles estavam apoiando
os efeitos da questão da ampliação das colônias judaicas na Cisjordânia, que é uma prioridade desse governo, que tem como ministro da Segurança, por exemplo, Itamar Ben-Gvir, que é um líder colono de Hebron, da Cisjordânia. Então, o governo deu prioridade a isso, e aí isso causou muitas tensões e ações, inclusive violentas, dos palestinos também, e aí isso mobilizou o exército e ele se distraiu, né, e não prestou atenção nas advertências da inteligência israelense e egípcia de que havia sinais de uma mobilização do Hamas para atacar o território israelense. Diante dessas críticas a Israel, então, agora as Forças Armadas, tentando restaurar a sua imagem, correm o risco de errar na mão. Naquilo que você conversava com o Reni, que é o excesso, né, agir em excesso, destruindo estruturas que são claramente civis. Há um desafio aí, de fato, o Hamas usa áreas civis para disparar seus foguetes. Eu presenciei isso em 2014, mas, por outro lado, se há uma força, um excesso de força, matando muitos civis, destruindo muito a infraestrutura civil. E provocando isso? E eu estou sentindo um déjà vu aqui. Eu vi isso em 2014, que teve a incursão terrestre, mas não nessa amplitude geográfica. Eram alguns bairros, algumas áreas, agora é algo muito mais disseminado. E esses escombros podem ser, ao mesmo tempo, Israel levando destruição ao Hamas, mas também podem ser prejudiciais ao próprio avanço das tropas israelenses. Exato. Então, nesse sentido, prejudica. Porque as tropas israelenses vão ter que avançar como? A pé. Sim. E ao avançar a pé, todas essas janelas, essas brechas, esses buracos que nós estamos enxergando por trás dos escombros serão esconderijos para franco-atiradores do Hamas, que estarão esperando os soldados israelenses para disparar. Serão alvos móveis e, às vezes, fixos que o Hamas vai encontrar. Então, Israel pode, sem questionar, a capacidade dos militares israelenses, que são os melhores do mundo realmente, mas Israel, por causa do ambiente político, que influi muito nas decisões militares, pode estar criando uma armadilha para si mesmo. E a gente sabe, a guerrilha urbana não é fácil nem para os melhores exércitos. Exato. Muito obrigado mais uma vez, Lorival Santana.